Hello World, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Antônio. Hoje eu quero falar sobre um tópico que nós vemos lá no livro do Uncle Bob, Clean Code, onde ele aborda os testes unitários. Ele traz uma ideia baseada em um acrônimo, onde ele diz que os testes unitários devem ser first. Mas como assim testes unitários first? Ele não quer dizer que nós devemos fazer primeiramente os testes unitários, mas ele diz em 5 tópicos, de cada uma dessas letras, F, I, R, S, T, e nesses 5 tópicos ele aborda alguns temas que nós devemos tentar adotar quando estamos escrevendo os testes de unidade. E vou começar falando sobre o primeiro, que é o F, F de fast. Quando ele traz esse tópico fast, ele fala o seguinte: os testes eles devem ser executados dentro de um prazo aceitável. Às vezes é comum a gente perceber alguns projetos, a gente vê algumas aplicações onde os testes demoram 10, 20, 30 minutos para serem executados. Em casos extremos, nós temos aplicações que às vezes demoram até horas para serem executados. Em cenários desse tipo, o que nós precisamos fazer? Às vezes adotar a prática de utilizar um night build, às vezes nós precisamos evitar rodar os testes unitários e testes de integração, quaisquer que sejam os testes que estão sendo feitos, quando acontece, por exemplo, o commit. Então não tem ali a ideia de quando a gente faz o continuous integration e logo após nós integrarmos uma nova parte de código, executar toda a pipeline para saber se o código quebrou ou não. Portanto, esse é um ponto muito crítico e muito importante para a gente se preocupar, que os nossos testes eles têm que ser rápidos, eles têm que ser fast. Quanto mais rápido a gente fizer o teste, melhor vai ser, porque a partir do momento que nós terminarmos a codificação de uma feature e correção de bug, nós podemos executar a pipeline e já garantir que aquilo ali está ocorrendo de uma forma correta, sem nenhum grande problema, ou sem ter que esperar, por exemplo, por um night build para aquela execução acontecer e garantir que o teste foi feito com sucesso. Um outro ponto que ele traz, essa foi a primeira letra F, a segunda ele traz o I, que é de independent. O que seria a ideia então da gente fazer os testes de forma independent? Significa que um teste ele não pode depender do resultado de outro. Então, se eu estou testando, pensando num teste unitário, eu testei uma microparte do meu sistema, um método, e aí aquele método me trouxe uma resposta, o meu teste deu ok. E aí com esse ok do teste eu vou para testar vou para fazer um outro teste. Isso não é uma boa ideia. A gente precisa criar testes independentes. O meu teste A não pode depender do teste B e vice-versa. Então esse ponto também é o que ele traz de reflexão para nós. O terceiro, que seria a letra R, o que seria então? Seria o repeatable. Qual que é a ideia da gente criar testes que são repeatables? A gente faz isso para que o cenário ele possa ser repetido sem grande esforço. Ou seja, acabamos de criar um cenário de teste e precisamos repetir novamente aquele cenário, ok, não tem que fazer grande esforço para que isso aconteça. Eu simplesmente repito aquele teste e garanto que está tudo passando com sucesso. Próximo ponto que ele fala é a letra S. O que seria a letra S? Seria a gente pensar no teste que é o self-validating. Essa letra S já é muito comum a prática dela dentro de frameworks de testes unitários, porque essa letra S ela traz a ideia de que nós não precisamos, por exemplo, avaliar um log, avaliar um resultado do teste de uma forma demorada para saber se aquele teste passou com sucesso ou não. O self-validating traz a ideia de que nós devemos criar testes que, a partir do momento que a gente fez o teste, ele já por si só vai dar uma resposta muito rápida e com aquela resposta rápida a gente vai ter a informação se o teste passou ou se o teste não passou. Então esse self-validating já é comum a gente ver isso nos frameworks de teste unitário que traz essa informação, às vezes até mesmo em ícones e não simplesmente em texto. Então é um outro ponto importante para pensarmos nos testes unitários. E por fim é o timely. O timely é uma ideia da gente pensar em criar os testes unitários no momento certo. E aqui no Timely eu gosto de fazer até uma certa analogia com o TDD.
Porque o TDD diz que nós devemos pensar primeiro no teste e depois a gente começar a escrever o nosso código. E aí o Timely, ele está muito ligado a isso, porque se nós começarmos a escrever o código primeiro e só formos pensar no teste lá na frente, quando já tiver sido feito muito código, pode ser que o código que nós escrevemos, ele não ficou tão bem pronto ou tão bem fácil de ser testado. Logo, é muito importante a gente pensar que aquele código que nós estamos escrevendo, ele precisa ser testado. E qual que é a melhor forma da gente garantir que nós estamos pensando no teste da maneira correta? É criando os testes dentro de um Timely bom, dentro de um Timely que vai garantir com que a gente pense nos testes unitários para a nossa aplicação. E com isso, então, fica esses 5 tópicos, esse acrônimo que o Uncle Bob ou Robert C. Martin traz lá no livro Clean Code, que é o conceito dos testes first. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você e você está gostando, peço que se inscreva aí no canal, dê o seu like, comente aquilo que você gostaria de ver, que o meu objetivo realmente é trazer algo que vai agregar valor para vocês, ok? Um abraço, muito obrigado.